Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR. Vamos para mais um jogo narrado. Estamos hoje de novo na Cripta Arcana. Café com One Piece, 5% de desconto para vocês. E já lembra, né? Um ano de Café com One Piece. Temos playmat exclusivo aí na descrição para vocês comprarem. Temos também sorteio especial do canal. Qualquer membro e apoiador está dentro do nosso sorteio, que é dentro desse mês, tá? Qualquer membro e apoiador que entrou nesse mês, além de fazer parte dos nossos grupos aí secretos e mais as coisas que estão aí para membros e apoiadores, você tem chance de ganhar uma box da UP11 lacrada, um deck da Bonnie, na verdade um deck do Shanks, depois um deck da Bonnie. Então são 3 sorteios, 3 pessoas vão ganhar esse mês aqui, né? E vamos pro game, né? Quem vai estar jogando aqui? Do nosso lado esquerdo aqui de Black Purple Luffy vai ser o Matuga. Do nosso lado direito vai estar jogando aqui Léo Franz, jogando de Jinbei. Vamos relembrar o que esse Jinbei faz aí, que eu vou ter que dar uma colada enquanto os jogadores decidem aqui quem vai iniciar, porque eu não me lembro de cabeça. Vamos ver aqui no simulador. Vamos lá. Enquanto os jogadores embaralham, lembrando que no One Piece você tem chance de fazer aqui o Mulligan, né? Enquanto isso eu já explico o Black Purple Luffy. Vamos ver o Jinbei aqui, que o Jinbei faz um tempo que eu não vejo esse deck aí rodando, né? Acho que ele pode desvirar alguma coisa, se não me engano. Vamos lá. Jinbei, líder. No final do seu turno, se você tiver 6 ou menos cartas na sua mão, você vira Setup 1 or Fishman, você volta um dos seus Fishman ou Merfolk como ativo, ou um Dom. Não, e um Dom. Então você volta uma carta que seja Homem-Peixe, ativa, ou um Dom, né? Então, muito forte aí. E já o Black Purple Luffy, toda vez que você volta 2 Dons para o seu baralho de Dons, você pode rampar um ativo e um rested, né? Então, os dois que você voltou para o baralho de Dons, você volta eles ativo, um ativo e um rested, né? Então você ganha um Dom ali ativo. E, além disso, quando tem um Dom ligado no seu líder, todas as suas cartas ali ganham mais 1 de custo, né? Então fica mais complicado de serem removidas ou viradas com algum efeito ali, né? Então bem legal esse Luffy aí. Vamos para o game aqui. Quem vai iniciar o game? Nossa senhora, que mão, hein? Matuga, pelo amor de Deus, só tem Sanji ali. Já coloca um Donzinho ali. Quem iniciou foi o Matuga, só passou, né? Vai para o Léo Francis aqui com 2 Dons. Já vira os 2 Dons, compra uma carta. E agora vai iniciar o seu turno também. Só tem Road Jones, só tem umas coisas estranhas ali na mão. Vai achar uma Shirahoshi, que vai virar, ela é um buscador ali, né? Vai buscar uma carta que seja Homem-Peixe ou Merfolk, alguma coisa assim. Vai achar ali um Jinbei, o Príncipe do Mar, o Cavaleiro do Mar, aliás, né? Jinbei, o Cavaleiro do Mar ali. Enquanto isso, se você gosta do nosso canal, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, né? Quer deck diferente? Tá aí deck diferente, né? Matuga aqui para 3 Dons, né? Acho que vai bater 7 na vida. 7 na vida. Deixa um Donzinho ali para trás. Toma esse dano aqui, o Léo, né? Sem preocupação nenhuma. Desce para 4 vidas. E agora... Nossa... Aquele Dom para trás nem compensava. Pra começar, só bater 8, né? Vem aqui mais um Searcher da Shirahoshi. E aqui já vai ficando pra trás aqui o Matuga, né? Porque se ele não rampar ali com esse deck, já fica mais complicado jogar pra ele. Seria interessante ele ter Robin, ele ter Zoro, ele ter alguma coisa aí pra ser jogada. Vem outra Shirahoshi, agora começa a escalar ali as cartas, né? Do deck verde, que é comprar muita carta, né? Vai pegar mais uma carta que seja Fishman ali. Vamos ver. Tem um Vanderdeck ali, né? Pega, meu Deus, o que é isso? Não deu pra ver. Não consegui ver qual foi a carta que o Léo pegou aqui, né? Vem 5 na vida. Toma esse dano aqui agora. O Matuga e passa turno. Deixa um Donzinho up ali. E compra um Luffy ali. Nossa, só Bricks na mão. Ele vai pra 5 Dom aqui. O Matuga não tem muita opção. Tem um Frank, né? Pra dar uma reciclada na mão, né? Eu acho que vai ser o jeito, né? Ele bater 6. Talvez foi vida, não sei. Na Shirahoshi, né? Porque tem que limpar um pouco daquele Searcher ali, né? E agora vai pagar 4. Vai descer um Frank. Vai voltar 2 Dons para o baralho de Dons. Aí vai usar a habilidade do seu líder, né? Vai primeiro descartar uma ali para usar a habilidade do Jinbei. Compra 2 ali. Agora sim tem algumas opções. Rampa um
Rested e um ativo. E pra esse Undon já vai usar um Law pra buscar alguma coisa, né? Que tá bem brincado ali. Olha, 4. Achou ali um Franosuke, que é um 2K Counter, né? Além de você colocar 2 onde ele ganha Rush. E passa o turno aqui, né? Para o Léo novamente, né? Que vai para 6 dons. Para 6 dons já pode entrar o seu Jinbei, né? Já vai pagar 6 e acho que é isso mesmo que vai entrar, né? Entrou o Jinbei, ele pode dar Rest ali num personagem de até custo 5, no On Play, que é o que ele tá fazendo. E uma vez por turno ele pode usar o seu Active Main, se ele tiver ali... Ele pode, um dos Fishman ali, ou Merfolk, pode entrar e atacar, né? Então ele já vai atacar ali o Frank, né? Que é bem interessante. E ele pode desvirar esse Jinbei no final do turno, né? Se não me engano, né? Ou ele esqueceu. Desvirar o Jinbei, mas com a habilidade do seu líder, né? Ou tô errado? Comentem aí. Isso aqui não são decks que aparecem sempre, né? Sempre vem aqui já um buscador aqui pro lado do Matuga. Olha, 3, pega uma carta que seja Chapéu de Palha. Pega ali uma Robin, finalmente uma carta para rampar, né? Talvez já seja tarde demais para rampar, né? Sobra ali para ele 6 dons, né? Vamos ver que jogada tem ali. Tem poucas jogadas aqui o Matuga, hein? Talvez fosse até melhor. Vai voltar 2. Vai jogar um ativo e um Rested. E vai rampar mais um ativo, né? Por causa da habilidade da Robin, que volta 2 dons, né? Ela rampa um ativo. E a habilidade do líder rampa um ativo e um Rested. Então volta 2. Como voltou 2 com a habilidade do líder, vem um Rested e um ativo. Com a habilidade da Robin, mais um ativo, né? E vem aqui. Quanto tá batendo ali? 10 no Jinbei, né? Então vai ser 2 2K Counter que vai embora, né? Um 2K Counter e mais uma carta, na verdade, né? Vai vir ali defendendo, né? E aquela carta que o Léo pegou aquela hora foi um Arlong. Que nem precisaria estar virado isso daí, né? Se eu entendi certo a habilidade do líder... Ah, ele tinha mais de 6 na mão, então ele não poderia desvirar. Mais de 6 cartas na mão. Tá com muita carta na mão ali o Léo, né? Então defendeu ali, né? Vem aqui já uma Shirahoshi buscando ali no... Assim, o seu baralho tá complicando aqui o jogo pro Matuga, né? Porque não tem nada expressivo em campo, né? Pega ali uma carta que não deu pra ver o que era novamente aqui. Vai pra mão, era um evento ali. Fishman vai pagar ali o resto dos dons dos 7. Já vai vir o seu Road Jones comprando uma vida, virando 2 cartas do oponente. Vai bater 5 ali no Law. Vai bater 8 na Robin. E vai bater 8 na vida que toma esse dano aqui. O Matuga. E acha ali, finalmente, um Zoro, que também é uma carta para rampar, né? Mas agora já tá nos 10 dons, né? Então nem precisa mais, né? Rampar mais nada. Vai para 10 dons. Pode ali bater... Descer já o Nika, né? E ganhar um turno a mais, que não seria ruim. Vai lá. Pagar 10 dons. Desce Nika, o Deus do Sol, em campo. Volta os 10 dons. Vai rampar um ativo e um rest com a habilidade do seu líder. Pode bater 6 na vida, ou 6 no board. Vai bater 6 na Shirahoshi só pra limpar aquele Searcher ali que o Léo tá abusando dele, usando todo o turno, né? Vai ganhar o seu turno extra que o Nika dá, né? Tinha que ter rampado um Rested antes, né? Mas beleza, ganhou o turno extra agora. E vamos ver como que vai ser. Vai vir 12. Pode limpar o Jinbei, se quiser batendo 12 no Jinbei ali, que é muito forte. Então vai ter que gastar muita carta para defender ele. Pelo menos 2 2K Counter, mais uma carta ali. 3 cartas da mão ali para defender esse Jinbei. Então vai embora esse Jinbei aqui. Sobra 4 dons. Pode vir um Frank aqui, né? Pra rampar novamente aqui, né? Voltar 2 dons, né? E rampar um ativo e um Rested. Pagou 3. Entra um Zoro. Vai usar a habilidade do Zoro, né? Volta 2 dons. Rampa um ativo. Vai vir um Rest mais um ativo. Então sobra 3 dons aqui ainda. E vai bater 8 no Road Jones, talvez. No Road Jones, pra forçar mais uma carta da mão aqui do... Não, veio 7. 7 na vida, deixa um donzinho pro seu Gangan Giant, né? O Matuga pensou melhor ali, né? 6 na vida. Tá diminuindo o dano ali. Ou 7. 7 na vida, agora sim, ou não.
6 ou 7? 7. 7 na vida. E o Léo usa duas cartas pra se defender e passa o turno, né? Fica ali o seu Hold Jones em campo, vai pra 10 dons agora e vamos ver como que vai ser a jogada aqui do Léo. Já aproveita o seu cafezinho aqui, né? Enquanto o Léo tá pensando ali, né? 2 donzinho, Vanderdeck arrancando Nika, quer ver? Vanderdeck descarta uma carta ali da sua mão, né? E mata o Nika, uma carta de 2 de custo. Pelo amor de Deus, hein, Léo? Muito forte essa jogada aí. Aí o Matuga gastou 10 dons, voltou dom, fez toda uma jogada ali pra descer aquele Nika e simplesmente uma carta de 2 de custo leva embora o Nika. Quem diria, né, que o grande Nika seria solado pelo Vanderdeck. Já pagou 6 aqui, né? Desceu o Jinbei, que já virou ali o seu Zoro. Vai bater 5, provavelmente, no Zoro pra forçar a carta na mão ali. Eu iria tudo vida aqui, né? Já vai 5. Agora sim, 8 no Zoro, né? Se limpar esse Zoro aí, complica total aqui pro Matuga, porque não tem mais força nenhuma no seu board, né? O Léo aqui tomando um buff do seu energético ali, né? Vai embora aquele Zoro, agora 8 na vida, toma esse dano aqui também o Matuga, né? E desvira ali, e desvira um dom, né? Porque Fishman tem menos de 6 na mão e 3 dons up para usar algum evento de defesa ali agora também, né? Então tem muitas opções aqui o Léo, né? E o Matuga ficou sem nada ali, né? Tem talvez ali um Sanji agora, pra tentar fazer alguma coisa, limpar alguma carta ali que foi jogada em campo, mas o Sanji não tem tanto poder de ataque, ainda mais que tem 2 cartas de 8 de power ali na mesa, né? Fica complicadíssimo o jogo aqui para o Matuga, né? Eu acho que aqui já foi. E o Léo mostrando a grande força do Jinbei, que ninguém dava nada pra esse deck, né? Vem aqui um Luffy, muito interessante esse Luffy, né? Quando ele entra em campo, ele vai voltar 2 dons, né? Vai dar mais 2.000 de power ali pro líder, né? Então o Luffy vira um 7.000 de power. E agora fica muito mais fácil de defendê-lo, né? Pode bater ali 8, se quiser, no board do Léo pra forçar algumas cartas ali, deixando aquele Luffy em campo. Vai sempre ter um 7 ali na vida, né? O problema dele ligar os 2 dons ali e bater, pode vir o Rod Jones e acabar com o jogo, né? Não sei se o Léo tem um Rod Jones na mão, mas... E se bater 8 também é só uma carta, né? Pode descer, pagar 3 ali, descer um blocker. Ou deixar 3 dons ali pra se defender com o seu Gangan Giant. 7 na vida. Toma esse dano aqui. Comprou logo o Rod Jones, né? Pra 3 um Zoro. Vai voltar. Não usou habilidade, né? Porque ele só simplesmente voltou o dom e rampou o dom com só a habilidade do Zoro, né? Não voltou mais que um dom, né? Que esse Zoro aí você pode voltar mais que um e aí você triga a habilidade do líder, mas já tinha usado a habilidade do líder e o Matuga, então preferiu não usar. Deixou somente um dom up. Aí a gente já sabe que o Léo aqui tem na mão o seu temido Rod Jones, né? O terror de todos os Luffys. Ou não? Mas de qualquer forma tem muita opção aí de virar coisas, né? O deck verde geralmente, né? Ah, não, era um Arlong, né? Não era um Rod Jones. Eu nem sei o que esse Arlong faz, pra falar a verdade. Vamos ver. Arlong. Se o líder for Fishman, você tiver 3 vidas ou menos na sua... Seu oponente tiver 5, você dá menos 3 de custo pra alguma coisa na sua mão, né? Então... Ah, tá. Se o seu oponente tiver mais de 5 cartas rested e você tiver menos de 3 vidas, essa carta entra por menos 3 de custo. Então ela entra com 4 de custo, que é o que o Léo tá fazendo aqui, né? Então, bem legal a jogada. Vem ali a premiação, né? O Matuga já abre ali, não sei o que ele abriu. E aqui praticamente já vai vir 9 na vida, forçando 2 cartas da mão aqui do
do Matuga, ou pelo menos o Gangan Giant, né? Usa um 2K mais 1K, segura esse primeiro dano. Lembrando que o líder aqui do Matuga tá 7.000 de poder por causa do Luffy. Veio bem brincado aqui, né, o Luffy. Esse deck do Luffy preto e roxo é muito forte, porém, às vezes acontece isso daí, né? Vem muito brick na mão e ele não consegue fazer nada. Vai pagar 2 ali de dano, vai dar mais... Nossa, deixa eu ver o que esse evento faz aí, porque... Ele paga um dom, dá o Rest um dom, pode virar uma personagem de custo 5 ali do oponente, né? Que virou o Zoro ali e vai bater 7 no Zoro, né? Vai embora o Zoro. Vem agora 8 na vida, provavelmente forçando aqui o Gangan Giant. Mas o Goku tá pensando aqui se vai defender. Que é só um TK Counter, né? Nem compensa usar o Gangan Giant agora, né? Ele pode usar ali ou o Franz, ou tomar o dano também, né? Porque ele acha que tá se preparando pro seu último turno. E como é final do turno, ele tem menos de 6 na mão, vai virar um dom e vai virar o seu Jinbei. Ali. Vai para 10 dons ali. Se tivesse um Nika na mão seria perfeito, né? Mas tem o Luffy Rush, que também é bom. Então provavelmente vai descer o Luffy Rush primeiro. E bater 779 e tentar setar um letal aí com isso. Muito complicado, né? Vai já pagar os 9. Desce o Luffy. Vai voltar 2 dons. Compra uma. Vai voltar um dom ativo e um rested. Então ali, beleza. Aqui o problema é que tem que passar todos os danos, né? Acho que o melhor número que ele vai conseguir vai ser 8 voltando 2 dons com o seu Luffy, né? E 8 ali. 8, 8, 9. Vai bater 7. Vai voltar 2 dons. Seria 8, 8, 9. Acho que o melhor número que ele poderia fazer aqui, né? Vai dar mais 2.000 pro seu líder. Porque agora se o Léo defender esse 7, acabou, né? Já vai usar um dom. E evento, mais 3.000 de power. E tá defendido. E agora? 7 na vida. Toma esse dano aqui o Léo. E vai bater 10 talvez no board. 11, né? 11 no Hold Jones provavelmente. E aí segura com 2K Counter aqui. Esse 11, né? Poderia ser 10 também, né? Deixa um donzinho up. E torce pro Léo não dar top draw no Hold Jones aqui, né? Se vê que nem precisa, né? Pra bater 18 vida aí e não defende nunca, né? Com um down up. Ah, não. Pode defender, porque tá 7.000 de power, né? Deixa eu ver se ele comprou ali um Hold Jones. Mesmo assim, né? Pode distribuir ali, primeiro bater 9, depois bater mais 9, depois bater o resto com... Ah, tem um Arlong ainda pra bater 7, 7 vida. 7 em 7, vai forçar uma carta na mão primeiro, né? Vai ali um K-Counter. Pode bater 9. Já vai pagar 8 dom. Hold Jones. E agora sim, né? Compra sua última vida, vira aquele dom. E acabou, né? Não tem o que fazer, né? Não tem como defender. Sem os dons ali, não teria o que fazer, né? Só teria mais ali o seu evento ali, né? E talvez defendesse. Se não tivesse Hold Jones, talvez tivesse uma chance. Mas não tinha tinha Hold Jones, então impossível aqui, né? O terror de todos os Luffys é esse Hold Jones virando o seu dom ali, né? De novo, né? Pra quem viu até agora, valeu. E até a próxima. E deixa o seu like. Não esquece do like no canal. Valeu!